O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje me chama a atenção quando o próprio evangelista Lucas diz, no finalzinho do Evangelho, o povo ficava fascinado, ou seja, extasiado, admirado, podemos dizer também, quando ouvia Jesus falar. Essa frase me chama a atenção pelo motivo de que nós também precisamos ter ainda hoje, essa mesma inclinação quando nós escutamos Jesus falar. E de que maneira nós escutamos Jesus falar? Quando justamente nós estamos aqui, na igreja. Essa igreja que, como diz Jesus, a igreja, o templo, é casa de oração. E é nessa casa de oração que nós escutamos Jesus falar. É Jesus que fala ao meu coração, ao teu coração, aos nossos corações. E esse Jesus que fala, ele quer penetrar a nossa vida, em todos os sentidos. Ele quer penetrar a minha vida, a tua vida. Quando nós escutamos a primeira leitura do Apocalipse de São João, nós estamos escutando ao longo desta semana, desse final de tempo litúrgico. Hoje, aquilo que a leitura nos propõe, também nos faz refletir sobre esse livro que o próprio anjo pede para que João pegue da mão do anjo o livrinho. E João vai lá, pega esse livrinho, abre e começa a mastigar aquilo que ele está lendo. E é interessante aquilo que o próprio autor do livro do Apocalipse diz. Ao mesmo tempo que ela é doce na tua boca, ela pode se tornar amarga no teu estômago. É aquilo que muitas das vezes acontece, meus irmãos. A palavra divina, ela tem esse duplo aspecto na vida das pessoas. Ela é doce ao mesmo tempo, para aqueles que sabem saborear a palavra, mas ela se torna amarga para aqueles que não aceitam a palavra. De que maneira nós podemos explicar isso de uma forma mais simples? Por exemplo, às vezes tem muita gente que se deixa ou se sente incomodado pela igreja. Quando a igreja fala, quando a igreja testemunha, quando a igreja é a favor da vida, quando a igreja denuncia as injustiças e tantas corrupções que acontecem na vida da sociedade. E quando essa palavra chega para atormentar essas pessoas que não aceitam, ela chega de uma forma amarga na vida dessas pessoas. Ela amarga a vida dessas pessoas.
Porém, do outro lado, existem aquelas pessoas que aceitam essa palavra. E quando essas pessoas aceitam, essa palavra vai se tornando doce, ela vai se tornando amável, degustosa na vida dessas pessoas. Por quê? Porque ela ajuda essas pessoas a mudar de vida. Eu gostaria de fazer uma pergunta para cada um de nós, e de modo especial para aqueles que estão nos vendo pela televisão. A palavra de Deus que nós escutamos hoje, como ela entra na minha vida? Ela entra de uma forma doce ou de uma forma amarga? Na medida em que eu vou, digamos assim, interiorizando essa palavra no meu coração, na medida em que eu vou degustando essa palavra, como é que eu me sinto, meu irmão? Como é que eu me sinto diante de Deus? Nós precisamos nos questionar todos os dias, principalmente nós que viemos aqui à missa, no nosso santuário, a você que tem a alegria também de escutar essa palavra por meio dos canais católicos de televisão. Como essa palavra de Deus está entrando na minha vida? Nós, às vezes, somos muito incoerentes com o nosso modo de agir diante dos outros. Às vezes agimos com muita intransigência, com muita prepotência diante das pessoas. E isso acontece justamente quando nós não estamos aí nesse diálogo profundo com Deus. Quando essa palavra ainda ela não foi degustada e não foi assimilada no coração da maneira que nós deveríamos aceitá-la. Jesus, ele pede de nós uma coisa: que estejamos sempre ali, atentos. Aqueles que se admiravam de Jesus, muitos deles o abandonaram Jesus. Às vezes acontece também com a gente fica admirado. É muito bonito essa palavra, aquilo que o sacerdote diz é muito importante na nossa vida, mas muitas das vezes nós ficamos aquém daquilo que é a nossa realidade de cristão. Está fascinado, ou se deixasse fascinado por aquilo que Jesus nos ensina hoje, é justamente se colocar à sua disposição, meu irmão. É justamente testemunhar como fizeram os nossos mártires de hoje. A igreja ainda hoje precisa de mártires que derramam o seu sangue, que dão a sua vida por uma causa maior. E essa causa maior se chama Jesus Cristo. Que possamos nós, meus irmãos, atender sempre essa palavra de Deus, e que façamos da nossa igreja, do nosso templo, uma verdadeira casa de oração. Porque senão Jesus vai pegar ainda hoje aquele chicote e vai expulsar todos aqueles que estão na igreja somente para tirar proveito, que estão na igreja não para rezar, mas para se aproveitar dela, para materializar a igreja, como fazem muito. Jesus ainda pode pegar o chicote e expulsar ainda nós. Que não possamos agir assim, mas que possamos agir de uma outra maneira, nos colocando atentamente na escuta da palavra de Deus. E escutando essa palavra, nós precisamos, ao mesmo tempo que interiorizá-la, mas testemunhá-la com a nossa vida. Peçamos, portanto, a intercessão de nossa mãe querida, Nossa Senhora de Nazaré, para que ela nos ajude, meus irmãos, nos ajude mesmo a sermos fiéis seguidores de Jesus, discípulos que ficam fascinados quando escutam o seu filho falar, quando escutam Jesus falar, e esse fascinamento nos torne verdadeiros mártires de nossa igreja. Seja louvado o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.